E fala, galerinha do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, dando sequência nessa série que eu tinha parado de postar, contando a história da minha história de carreira, né, a minha história de vida. E hoje eu vou falar do Forró dos Plays, que foi uma banda que foi virada de chave na minha vida, mas vou terminar só como foi que eu saí do Forró Sacode. Quando o Aldísio saiu dos Plays e foi pro Wesley no lugar do Renato, me chamaram pra ir pro Forró dos Plays. E eu cheguei pro Tony e falei: Tony, falar igual minha mãe fala, por essa luz que me ilumina, essa é a verdade, tá? Eu cheguei: Tony, eu fui chamado lá pra 3, Forró dos Plays. E eu vou ficar aqui só até acho que era até o final do mês, era alguma coisa assim do tipo. Aí ele: não, você não vai sair não, eu gosto do seu trabalho, você faz tudo que eu peço. Realmente eu fazia tudo que ele pedia, em relação a volume, a timbre, aumento baixo, aumento caixa, né? Na época a gente vinha na cabine ouvindo as gravações. E eu falei: cara, eu fui chamado pro Forró dos Plays. Ele: não, você vai ficar aqui, eu vou dobrar seu salário. Aí foi, porra, realmente ia ser uma grana massa pra época, inclusive. Aí tinha uma pessoa na banda que era responsável, e eu não vou falar porque é fácil de saber quem é, e hoje a gente já se fala normalmente, não tem nenhum rancor de nada, entendeu? Mas esse músico disse assim: ó, se tu vai dobrar o salário do Caio, traz o Renato. Aí ele: pois é, né, meu, Renato, e o Renato? Não, o Renato saiu da Garota e tal. Então não rancor desse músico hoje, a gente na verdade se reconciliou há muito tempo atrás. Depois disso eu até agradeço, porque a gente só entende as coisas de Deus mais lá na frente. Na época eu fiquei chateado, né, por ele ter me mafiado, digamos assim. Mas se eu não tivesse saído de lá e não tivesse passado 10 anos praticamente lá na 3, não teria evoluído, não teria aprendido o que eu aprendi com o Melk, com o Marujo, não tinha conhecido o Marujo, entendeu? Não tinha tido esse network que eu tive, importantíssimo na A3, né? Isso aí eu tenho que admitir. Então foi assim que os caí do Forró Sacode, né? Recebi a proposta do Forró dos Plays. Falei pro Tony, não sei o que, só vai ficar, beleza. Dispensei o Forró dos Plays, só pra vocês entenderem. Quando eu dispenso o Forró dos Plays, chega no dia de viajar, que o Adriel liga: ó, cara, não precisa vir mais não então. Aí eu: caramba, bicho, e agora? Dispensei o Forró dos Plays e não tô demitido do Sacode, do Forró Sacode. Como é que eu vou ficar agora? Eu: caramba, macho. Aí eu liguei pro Melk. Nessa sexta-feira à noite eu liguei pro Melk. Melk, tá onde? Ele: não, tô aqui no estúdio, tô mixando aqui. Isso era meia-noite. Eu falei: cara, eu posso ir aí? Ele: pode. Eu: tá bom. Saí lá do Barroso, fui lá na 3, lá onde era no Passaré. Aí eu... Melk, bicho, eu dispensei aí o Forró dos Plays e acabei sendo dispensado lá do Forró Sacode, cara. Como é que nós faz aí? A vaga tá disponível ainda. Ele: Caio, por sua sorte, a banda viaja agora sábado, isso era sexta. A banda viaja amanhã pra tocar na Bahia. Eu lembro como fosse hoje, cidade de Conde. Eu vou ver se eu acho umas fotos desse dia, uma cidade de Conde, na Bahia. Na Bahia? É, perto de Salvador, é Conde, entre Aracaju e Salvador. É isso mesmo, vou já mostrar pra vocês onde é. Aí... só que eu vou também, porque como tu dispensou, eu falei que eu ia. Então a gente vai fazer o seguinte, são 2 shows. Sábado, são 2 shows. 2 shows. Domingo e segunda. Eu faço o primeiro para te mostrar como é que eu quero o som mais ou menos. E querendo ou não, os técnicos tinham que passar pelo aval do Melk. E na segunda-feira você faz e eu quero ver você fazendo e tal, e beleza. Resumindo a história, viajei e fiz Forró dos Plays. Já iniciando a minha história com o Forró dos Plays, foi assim. No outro dia a gente viajou para essa cidade de Conde, lembro que fosse hoje. E depois fomos para uma cidade no Ceará, inclusive, depois. Primeiro dia ele fez, tal, mostrou como é que queria. No outro dia eu já fiz sozinho. Ele só olhando. Eu faria assim, esse timbre é melhor assim, certo? Aí a gente vai somando as ideias, por isso que a gente se respeita bem até hoje, eu e o Mel, graças a Deus. O que ele fala eu acato, o que eu falo ele acata, desde que a gente entre no consentimento duplo, né, digamos assim. E aí, lá no Forró dos Plays foram 2 anos. Engraçado que eu passei 2 anos no Forró Sacode, 2 anos nos Plays. Então a maioria das bandas eu passei 2 anos.
As próximas bandas também foram 2 anos, entendeu? Então, foi muito aprendizado. Forró dos Plays foi uma banda que eu tive que desapegar daquele som de paredão, aquele som que era a moda do momento, de caixa cachorro, apesar de eu fazia no sacode um pouco, uma semi-cachorro, né? Mas no Forró dos Plays eu tive que mudar muito a minha mixagem, o meu conceito de mixagem. Sendo bem honesto com vocês, eu tive que praticamente começar do zero, porque tudo eu botava fundamental e o médico falava, não, pô, o instrumento já tem fundamental, tira só essa parte aqui, tira a parte aqui de um K, da bateria, principalmente bateria, não vou mentir pra vocês, tanto no sacode, tanto nos plays e nos solteirões, pô, os caras quiseram me tirar, porque eu tinha que fazer o que eles queriam e eu tava querendo fazer o que eu queria fazer. Então, cara, eu tive que descer do salto, apesar que não tinha nem salto na época, digamos assim. Mas eu tive que descer, aprender, ó, é assim. Som de bateria é bateria, não é som de copo. Som de, chamava de som de balde ou som de copo, o Carlos Aristide falava na época, né? E por isso eu agradeço, né, esses tempos que eu passei nas bandas de lá, porque lá eu aprendi a remixar e tirar um som de verdade de bateria, de percussão, de vários outros instrumentos. Durante a minha passagem no Forró dos Plays, quando o Doidinho de Mossoró saiu, só para deixar isso aqui, talvez eu grave um outro vídeo em relação a isso, se vocês quiserem. A gente ficou de férias por mais de 3 meses. E na época o ônibus do Wesley Safadão virou e foi quando eu fui fazer monitor lá. Se vocês quiserem um vídeo depois de como foi a minha passagem pelo Wesley Safadão, foram 2 meses, tá? Foram 2 meses que foram muito intensos, né? Muito intenso, onde eu também aprendi a outra coisa na minha vida, que foi a se valorizar, principalmente. Se comportar, ter postura de técnico, de banda grande. Então, Wesley, apesar dessa passada rápida, substituindo o da Lua lá, mas foi muito interessante. Depois eu gravo um vídeo sobre isso, beleza? E no Forró dos Plays foi isso. Como foi minha saída do Forró dos Plays, já para deixar o gancho pro próximo vídeo, tá? O Forró dos Plays foi vendido para 2 caras, chamado... Falar o nome dos caras é foda, mas né? Os caras, acho que era do Batom com Mel. Como é que foi a minha saída? Já não tinha mais nada a ver com a 3, né? Foi vendida a banda, eles levaram todo mundo e... Beleza, fui junto. Mantiveram um salário, porém atrasavam o salário demais. Chegou um dia que foi para viajar, eu simplesmente não fui. Porque eu estava com quase 2 meses de salário atrasado. E esses caras, inclusive até hoje... Acho que mais de 10 anos depois nunca me pagaram, mas enfim. Aí o produtor ligou, que era o Cid na época, ligou e disse: cadê tu, cara? Só falta tu, não sei o que e tal. Falei, não, eu tô chegando. Pera aí, tô chegando, 2 minutinhos eu tô chegando. Nada. Beleza. Ligou de novo. Tá onde, mano? Disse que era 2 minutos, eu já tô saindo pro posto pra abastecer. Falei, tô chegando, mano. Pera aí, relaxa, vai dar certo. Aí ele ligou de novo. Não, macho, tu tá onde? Aconteceu alguma coisa? Não. Eu falei, macho, eu não vou não. Vocês estão me devendo quase 2 meses de salário. Eles iam fazer uma festa, acho que era Forró Caju, lá em Aracaju. E acabaram indo sem técnico, porque realmente eu furei. Sou tão verdadeiro com vocês que eu falo tudo com vocês aqui, né? E não fui demitido. Simplesmente dei uma manga, porque eu tava com 2 meses de salário atrasado. Falei pros cantores, falei pros meninos lá na época. Lá, falei, cara, se continuar desse jeito aí, não dá não. Aí realmente não pagaram. Eu, quer saber? Não vou não. Chegou... Mas também não vou pedir pra sair não. Quando chegou no dia, eu não fui. E até hoje não recebi esse meu salário que ficou lá. Eu sou assim agora. Se não pagou, eu não vou. E assim acabou. Aí eu fiquei em casa, de boa. Aí entrou uma parada que você vai ter que assistir o próximo vídeo para ver a continuação pros solteirões do forró. Está queimado esse fuzil. Avisa logo aí pro dono do PA pra comprar uma bateria pro micro.